Fala galera, tive que dar uma interrompida aqui, mas aí voltando, né? Eu tava falando que a gente vai agora construir a fornalha, né? Que a gente precisa construir aquele lugar ali onde o corpinho vai. E se eu construir com as peças que eu tô agora, que eu consegui, né? Do porão, enfim, eu vou ficar sem peça e aí eu não vou conseguir construir todo. Então é melhor eu meio que gastar fazendo a fornalha logo do que eu pegar e gastar, tá? Então, o que é que acontece? Botei a fornalha, vou construir a fornalha, tá? E aí, fornalha pronta, tá? Para a fornalha, a gente precisa de lenha, ou carvão, ou a varanda, tá? Eu vou pegar logo o vidro, porque a gente vai precisar desse vidro. E eu vou pegar logo essa alvenaria aqui, tá? É isso aqui, a gente vai ser necessário. Uma lenha só, eu vou conseguir uma merrequinha, tá? Então eu vou pegar mais madeira, eu vou focar. Ah, deixa eu ir ver Dona Charmosa, gente, pra vocês conhecerem Dona Charmosa. Dona Charmosa é uma das melhores partes do jogo, fora o burro também, que o burro também é maravilhoso. Mas deixa eu correr pra ver se eu consigo ver Dona Charmosa. Porque assim, a primeira aparição de Dona Charmosa, ela é maravilhosa nesse jogo. É um negócio assim, surpreendente. O burrinho deixou outro corpo. Vai ficar meio ruim o corpo, né? Mas paciência. Dona Charmosa, a entrada dela vocês têm que ver. Tipo assim, é a minha favorita. Eu gosto das ironias desse jogo. Ele é, tipo, tem uns insights, umas ideias assim que são sensacionais. Prestem atenção só na entrada de Dona Charmosa, tá? Você vai entrar aqui, entrada de Dona Charmosa. Você tá na Idade Média. Na Idade Média. Ó, na Idade Média. Essa é a entrada de Dona Charmosa. Você tá na Idade Média. Eu acho sensacional. Vai ter uma planta, também vai aparecer uma tecnologia liberada por ela. Ela meio que lhe distrata no início, tá? Então, meio que joga o migué. E aí você só vai conseguir melhorar, vamos dizer assim, a relação com ela quando você abrir a igreja, tá? E aí vai ter uma missão aqui com esse carinha aqui também. Ele é meio apaixonado por Dona Charmosa. E aí ele meio que tenta ver se você consegue, conversando com ela, conseguir, tipo, que ela se interesse por ele fazer um poema, alguma coisa assim pra ela. E aí ele pede pra você conseguir tinta e papel pra ele. Os dois você pode fazer na parte de alquimia da igreja. Só que geralmente você vai demorar. Você vai perguntar aqui pra ele, ele vai dizer que o astrólogo também vende. Realmente o astrólogo vende. Mas geralmente você meio que só descobre, inclusive, o astrólogo depois de você falar com esse carinha. Eu já fui antes, né? Porque eu já sabia. E aí é isso, Dona Charmosa, a gente não vai conseguir desenvolver muita conversa com Dona Charmosa agora não, tá? Mas eu queria que vocês vissem a abertura porque é maravilhosa. Dona Charmosa, a gente vai precisar de fé, né? Que é a fé aqui no jogo, ela não é só uma palavra, ela é um item que você produz quando você reza a missa, quando abre a igreja. E ela meio que é uma pontuação que você consegue fazer várias coisas a partir dessa fé, tá? Então, a Dona Charmosa, ela exige para meio que ela lhe dar atenção que você gaste, vamos dizer assim, com ela 5 pontos de fé, porque quando você abre a igreja e meio que o jogo usa aquele artifício do tipo assim, olha, agora eu sou o cara que reza a missa, sou o vigário local, danana e tal. E aqui ela fica toda meio que se engraçando pro seu lado. Fica, ai, olha, você agora é o vigário, não, porque tem dote, tem. O cara ganha aqui dízimo, não sei o que, né? E eu acho que o jogo é baseado na época que ainda não tinha proibição de casamento, imagino eu aqui. Ou é porque é protestante. Não sei exatamente aqui, porque pode ser protestante também, né? A ideia do jogo é que aí o protestante, dependendo, eles se casam, né? Católico que não casa porque queria manter os bens
dentro da igreja, né? Na realidade, o celibato originalmente foi instaurado na Igreja Católica por isso. E aí permaneceu como uma tradição até hoje, mas o intuito é para o padre não. Tipo, porque quem era padre antigamente era quem era muito rico. Tipo, a pessoa que era muito rica botava um membro da família para ser do clero. E aí o membro da família para ser do clero, ele meio que tinha que fazer uma doação super generosa para a igreja. E a igreja foi construindo patrimônio no mundo todo. Inclusive a igreja católica era, né, até um tempo atrás, não sei se ainda é, uma das maiores detentoras de terra do mundo. Não era só de um país, era do mundo. Uma das maiores detentoras de terra. A igreja tem muita terra em nome deles. Por causa disso, né? Tipo, você ia doando terra, enfim, ia doando dote. E aí qual é a regra? O padre, como ele não casa, o que ele ganha de bem, o que ele ganha de patrimônio, o que ele adquire de patrimônio, fica para a igreja. É obrigado a ficar para a igreja. Então, é por isso que mantém-se, né, o celibato, enfim, para poder manter os bens dentro da igreja. O intuito é esse, tá? É aí uma dica de história para vocês, né? Associada ao jogo de certa forma, mas uma cultura e uma informação verídica. Podem pesquisar, é de fato isso. Estou falando com base em história mesmo, tá? Então, o que é que acontece? Vamos agora desenvolver para poder ver mais o andamento do jogo, tá? Vamos desenvolver aqui e ver como é que está. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Só uma pausa rapidamente aqui, gente, que eu vou ver um negócio aqui. Está respondendo uma mensagem aqui, gente. Enfim. Bom, hoje é dia do cara da gula, que é o comerciante. A gente não comprou sementes, então não tenho muito o que fazer lá, mas ele queria capim soluço. Lembra que ele estava meio soluçando? Eu acho que a gente ainda não consegue pegar capim soluço. Eu acho que não consegue ainda. Eu tenho que ver a ponte, se a gente consegue ir pro outro lado ainda. Vamos focar aqui no seguinte, em pegar lenha, tá? Pra gente começar a construir o negócio da... que a gente vai precisar de fazer os metais, né? E aí eu vou pegar lenha aqui, fazer lenha com essa madeira. E aí nisso a gente vai construindo ponto, né? E a gente vai evoluindo, né? No início a gente vai basicamente usar madeira, gente. Mas depois, quando a gente tem acesso, que constrói a ponte, a gente tem acesso ao lugar do carvão. E aí é uma mão na roda. Porque o carvão, meio que você consegue... Com o carvão, rapidinho você faz, tipo, tudo assim. Eu vou passar logo essas coisas pra cá, porque tá enchendo o meu inventário de coisa e eu tô ficando sem espaço, né? Ó. Aqui acho que já dá, tá? Pra gente botar. A gente vai botar bastante combustível aqui, porque a gente vai botar logo... Que aí eu tenho que limitar, tá vendo? O fogo é 500, eu tenho 720 de fogo. Eu só posso ir até 720 aqui, senão eu tenho que botar mais lenha. A gente ainda tem pedra, tá vendo? Vai fazer 28 desse. Nunca faz só 28, faz mais, tá? Então por isso que é bom vocês terem mais, tá? Vamos ver. O que aqui eu vou precisar. Deixa eu ver o que eu preciso agora. Eu tinha que pegar. Ah, sim, eu tenho que ver a ponte. A ponte eu acho que precisa da madeira mais desenvolvida. Vamos conferir. Ah, eu esqueci que tinha um aqui que o burrinho trouxe, gente. Foi mal, é porque eu fui interrompida aqui. Tive que resolver um negócio aqui de casa rapidamente.
Tô comendo aqui para poder tirar, né? A gente vai tirar sempre o sangue e a gordura, isso sempre faz bem para o corpinho, tá? Meio que deixa a caveirinha legalzinha, tá vendo? E a gente, eu não vou tirar a carne agora, eu tenho que tirar uma caveira, verdade, porque eu tenho que levar para o astrólogo. Aí tá vendo? Destruiu aqui já o corpinho. Aí eu já lasquei com o corpinho. Mas é isso, paciência, né? Eu não vou. Só ver um negócio aqui. Aqui é o que? Madeira e essa peça. Eu não vou mexer mais porque para tentar não danificar tanto a demora do cemitério aqui da qualidade, tá? Porque mais uma vez, esse corpinho aqui, o ideal é que a gente não enterrasse ele, a gente cremasse, tá? Eu não digo jogar no rio porque a gente não vai conseguir a certidão. Então, pra gente é inútil ficar jogando no rio o corpo. Tem gente que faz isso, eu acho, tipo, eu acho meio sem sentido, porque se você não ganha a certidão, você não ganha grana no jogo. Então, não vale a pena ficar se livrando do corpo. Isso não vai melhorar, não vai avançar muito no jogo pra você, entendeu? Então é melhor você enterrar, pegar a certidão, vender e aí depois você desenterra mesmo e fazer esse raciocínio aí. Eu vou dormir pra gente não gastar muita comida, tá? E aí eu vou dormir aqui, aí vai salvar, querendo ou não, o jogo, tá? Aí já mudou o dia, a gente já voltou pro dia do. A gente já voltou pro dia do contrabandista de novo, tá? A gente já tá no dia do contrabandista, que a gente mais uma vez ainda não vai conseguir fazer muita coisa com ele, justamente porque ele a gente ainda não tem a ferramenta para poder melhorar, né, o porão que tá com a parte quebrada, né, ali do porão, basicamente. E aí, como a parte está meio quebrada do porão, a gente não consegue ainda meio que resolver para conseguir falar com ele. Aí ele vai dar uma quest pra gente e aí a gente vai conseguir a quest. Na realidade, a gente já vai conseguir a quest com o astrólogo, que vai dar uma chave pra gente. Aí a gente vai ter que estudar essa chave, que é a chave que o cara tá querendo abrir o porão. E aí ele tem uma outra coisa que o coveiro também vai dizer pra você, pra lhe ajudar a voltar pra casa, porque meio que você vai falar com o astrólogo pra ele lhe ajudar a voltar pra casa. E aí nessa de lhe ajudar a voltar pra casa, você vai conseguir fazer a quest, né? Pra poder entrar na área do porão, pra pegar umas coisas lá e aí vão surgir outras quests, tá? Eu vou botar a carne aqui e eu vou fazer o cogumelozinho aqui, mais cogumelo, tá? Então é aquilo, a gente não vai conseguir agora, então eu não vou nem vou ignorar que o cara tá lá no porão e a gente já consegue aqui, tá vendo? Fazer peça de ferro e prego. Eu vou fazer logo uma espécie de ferro, tá? E eu vou cortar logo uma árvore pra gente fazer tábua, mais tábua, pra gente tentar construir, consertar aquela entrada ali, pra quando o burrinho trazer o corpo, a gente conseguir que o corpinho vá para o local dentro, né, dentro do compartimento certinho. Aí vamos ver se a gente já consegue. Eu não tenho certeza. Ó, já tem outra. E aqui eu já vou fazer prego, tá? Que a gente fez aquela peça simples e agora a gente vai fazer prego. Que a gente vai precisar desses itens todos. Vamos ver se a gente então já tá com ponto de tecnologia para melhorar. Isso aqui eu não vou fazer agora, tá? Não tem essa precisão toda. É uma coisa que não. Eu teria que adiantar essa parte do canteiro? Teria, mas esse aqui eu acho, esse aqui é mais útil, ó, gente, esse da carpintaria aqui é mais útil, tá? A gente é mais urgente, tá? Então, eu recomendo vocês pegarem logo ele. Esses aqui também são úteis, mas esse transplante você não vai usar agora, nem esse de cera de abelha você vai usar agora. Quer dizer, você até precisa lá por causa do broderzinho. Eu vou desbloquear aqui, mas meio que não vai ser algo de agora, tá? Isso aqui a gente vai precisar porque a gente vai ter que... como é que se diz? Plantar coisa, né? Porque a gente tá devendo para o carinha do comerciante.
Vamos ver se a gente consegue, nesse estágio que eu tô aqui, se a gente consegue consertar isso aqui já, tá? Preciso de pedra, vamos pegar pedra. É pedra e a peça simples. Porque tem coisa que é madeira, tem coisa que é pedra e você meio que vai esquecendo, é normal. Ó, eu vou pegar mais essa tábuazinha aqui e esses dois pregos para já ir tentando consertar mais de uma coisa. Ó, eu vou consertar logo aqui. Aí eu fiquei sem energia. O início mal é esse, gente, porque meio que tudo rapidinho você fica sem energia. Aí é meio chato. Ó, aí já tá a entrada aqui ok, tá? Só que não adianta só eu consertar ali. Eu preciso consertar esse aqui, que eu vou precisar dessa peça que não tem, que eu já acabei. E esse aqui... Ah, eu já tinha consertado esse aqui? Acho que eu já tinha consertado, eu acho. Ou tá consertando de uma vez só. Fiquei confusa agora. Que antigamente eu tinha que consertar fora e dentro. Eram 2 vezes que você consertava. Deixa eu ver se já liberou algum aqui. Não, ainda não. Bom, a gente vai precisar da outra peça, né? E aí tem que esperar aqui a fornalha, querendo ou não. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para colher aqui. Um cogumelo, um negócio mais pegar mais pedra. Ó, essas plantinhas a gente vai usar com o passar do tempo. Elas servem para decorar o cemitério. Elas servem para fazer coisa de alquimia. Mas eu não recomendo ficar catando muito, tá? Porque chega uma fase que você fica com tanta coisa no jogo. E aí você vai criando tanto baú, tanto baú, tanto baú para tanta coisa. Que aí você fica com muito baú cheio de coisa e você não sabe mais onde tem nada. Aí é uma confusão. Então tenta ir pegando minimamente assim. É porque no início a gente fica meio que achando que vai precisar de tudo, sabe? Mas a gente consegue sobreviver sem algumas coisas aqui e pegando só quando precisa de fato. Tipo, eu pegava muita peça dos corpinhos no início e aí foi ficando um caos assim, porque chega uma hora que fica coisa demais, aí eu agora não pego tudo, né? Só assim a carne mesmo que a gente vende, né? E aí faz comida para terceiros também. Então aí eu ainda pego, mas de resto, ó, aí já tem aqui o pallet e o lugar de preparação, tá vendo? O pallet é para você guardar os corpinhos. Então eu vou construir aqui uns 2 locais de pallet, porque aí o burrinho já pode trazer mais. Porque quanto mais lugarzinho que você tem para botar o corpo, meio que o burrinho traz mais, entendeu? Então é isso. Gary, eu tô devendo vinho a Gary, por isso que eu tenho que correr com a quest do comerciante. Ó, aqui eu preciso desenvolver essa, tá vendo? Por isso que eu fui focar lá no negócio de madeira, porque a gente precisa da tecnologia de madeira. A gente precisa chegar nela, ó. Tá vendo? Aqui é ponto pra caramba e ainda precisa do azul. E o azul ainda é um processo. A gente não vai conseguir o azul tão cedo, então demora. Mas eu acho que a ponte, eu acho que a gente consegue só com aquela madeira um pouco mais avançada. Deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui a ponte o que é que é. Tá vendo? A madeira mais avançada, essa daqui e o parafuso. Prego, né, na realidade. E aqui a gente tem que evoluir a parte do cemitério mesmo para conseguir melhorar. Essas madeiras a gente só vai tirar bem lá na frente quando habilitar uma habilidade de lenhador, porque senão a gente não consegue, ó. A gente tem que pegar a bancada de carpintaria para cortar essa madeira aqui pra gente aumentar esse pátio, tá vendo? Então a gente vai pegar mais uma madeira. Não, eu vou dormir para pegar energia, tá? Ó, já tem mais cogumelo aqui. Deixa eu ver, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui? Acho que não. Já não tenho muita ferramenta. Então vamos dormir pra gente recuperar energia. E aí a gente continua, né?
Deixa aí. Ele sempre que acorda fala que tá descansado, tá, gente? Hoje é dia do cara da ira, né? Ele fala pra você voltar, então é bom a gente voltar lá. Mas eu acho que não vai ter agora, a gente não vai ter agora as coisas suficientes para atender o pedido dele. Que eu acho que o primeiro pedido dele a gente tem que estar com a igreja aberta. Eu vou pegar madeira aqui, tá? Pra gente tentar construir o negócio da carpintaria, pra gente conseguir cortar a madeira. E vou pegar logo mais cogumelo aqui, pra gente fazer mais comida, porque é o que temos pro momento. Ó, pra gente construir lá o item, tem que fazer a coisa tipo tábua, né? Essa daqui. Aí eu vou cortar. E a gente tava com as outras peças. Que aí aqui, ó, bancada de carpintaria, tá vendo? Eu vou botar ela aqui. Deixa eu ver se eu fizer assim. Ela só fica pro lado daqui de dentro. Não queria. Tem que ser aqui mesmo. Não tem outra posição. Eu não acho tão legal algumas posições aqui das coisas, mas ele meio que não dá muita opção não, tá vendo, ó? Aí com a placa de madeira a gente consegue fazer esse treco aqui, ó. Aí eu vou fazer esse. Mas aí eu acho que a gente precisa pegar mais madeira, precisa da tábua também. E a gente vai tentar aumentar logo o pátio aqui. Que aí tem que ter 8 desses, tá vendo? E tem que ter essa peça aqui. Eu acho que essa peça eu não comprei ainda. Não, eu preciso de 40, tá vendo? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Quebrar madeira... Não, vamos lá no carinha. Tá cedo ainda. Antes que a gente... Aí eu tenho coisa pra vender, né, gente? A gente pode ir lá no Manuel realmente vender. Vamos ver logo o Inquisidor pra ver se ele vai passar alguma quest. Eu acho que ele vai passar, como eu falei. Se não me engano, nesse segundo encontro ele já passa. Mas a gente não vai conseguir fazer quest logo agora, porque a gente não evoluiu ainda, tá? Na volta eu vou pegar esses trequinhos aqui pra poder complementar as madeiras e as coisas da gente. Ó, a gente encontrou aqui com ele, aí vai falar com ele. Aí ele dá uma historinha que você vai poder fazer reza mais pra frente. Aí ele fala que já tem outra pessoa pra ser queimada, né? E aí ele vai lhe pedir pra você fazer tanto... Acho que traz lenha e panfleto. A lenha você consegue já fazer, que a gente já fez agora pra queimar o... A gente fez pra poder fazer as peças de ferro. Só que o panfleto você só consegue fazer na igreja. Então qual é o objetivo? É a gente continuar melhorando a igreja, o cemitério, na realidade, pra gente conseguir abrir a igreja. Porque a gente só vai conseguir cumprir essa quest do Inquisidor quando a gente conseguir abrir a igreja, entendeu? Então é meio que uma coisa vai chamando a outra. Eu vou vender agora a certidão pro Manuel e o burrinho tava levando ali outro, né? Ele vai soltar daqui a pouco. E aí a gente vai trabalhar também, tratar o corpo para enterrar, para pegar outra certidão. E aí paciência. Vou e volto. Já tá na metade do caminho. Fazer o quê? Eu poderia vender pão, tá, gente? Com o passar do tempo, quando você começa a produzir um monte de coisa, você pode vender, tá? Eu vou comprar logo, gente, isso aqui, porque isso aqui facilita a vida. Veja bem, ó. Vou sair aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Tô em casa, tá vendo? Cheguei em casa já. Então, isso aqui não tem jeito, gente. Isso aqui facilita muito a vida da gente. E aí, realmente, eu recomendo que vocês comprem, tipo, logo de cara. Porque você não vai precisar agora, quando a gente for lá,
Pronto, tá vendo? Ó, aí o corpo não fica mais aqui, tá vendo? Aí quando eu entro, ele meio que já caiu aqui, tá vendo? E ele estraga menos quando ele tá aqui. Estraga menos ainda se ele ficar no pallet. Porque eu posso meio que não fazer nada agora e fazer depois, tá? Mas a gente vai depois desenvolver um pallet melhor, que ele é meio que como se fosse refrigerado, como se fosse uma geladeira, vamos dizer assim. Eu não vou pegar carne agora não, gente, porque a gente não vai vender agora. Não precisa. Eu vou só priorizar em deixar o corpo melhor para enterrar. Ó, tá vendo? Eu posso ir botando uns canteiros, umas coisas com aquelas flores, enfim. Mas assim, eu só faço isso bem quando eu tô bem avançada, vou ser bem sincera. Porque meu foco aqui no início é meio que trocar essas peças de pedra, enfim, aqui, pra botar em volta e melhorar, sabe? Então eu meio que vou fazendo isso aqui. Eu vou tirar logo aqui, enquanto eu tenho energia, porque assim, eu vou ter que trocar esse Paranauê aqui mesmo. Isso não vai ajudar agora, tá? Vai piorar meu ponto no cemitério. Mas esses corpos aqui todos, tá vendo? Eles estão com a qualidade péssima. Então, tipo assim, em algum momento, inclusive, o ideal é que eu desenterre eles. E desenterre mesmo, venda, enfim, creme, para conseguir, ou melhore eles, né? Se eu já tiver com tecnologia para melhorar. Eu vou tirar porque o que é que acontece? Sempre que você tira um negócio desse, você meio que consegue aproveitar, sacou? Por exemplo, aqui, acho que não, aqui não. Mas eu acho que é nesse aqui. Nesse aqui também não. Tá vendo? Ó, aqui eu já consigo construir o negócio do túmulozinho, tá vendo? Mas tem uma opção que vai ter. Cadê? Não é aqui não, mas vai ter uma opção, enfim, que a gente vai conseguir meio que pegar esses restos de coisa que estão aqui mal feito. E aí a gente vai conseguir transformar em lenha, sacou? Então meio que não é perdido as coisas de madeira. E os de pedra você meio que transforma em pedaço de pedra de novo. E aí você refaz uma outra peça. Então não tem problema você ficar fazendo, porque cada vez você vai evoluir de novo, vai evoluir. Ó, aí a gente vai dormir e vai agora, vocês vão ver a mágica daquela peça que eu comprei, que eu gastei dinheiro agora. Que a gente vai ver o cara do astrólogo, lembra? Que a gente tem que ver o astrólogo com a caveira. A gente vai cumprir agora essa quest da caveira. A gente poderia cumprir também a quest do poeta, tá? Porém, é meio caro o papel e a tinta, tá? Eu acho que ele precisa de uma quantidade considerável de papel no início. Então a gente não vai cumprir logo a quest, porque a gente vai meio que esperar, porque não tem essa pressa toda. Ó, tá vendo? Eu já cheguei no farol. Olha que maravilha. Tá vendo? Aí ele vai estudar aqui a parte de anatomia. Aí ele fala umas paradinhas com você. E aí você fala que precisa de ajuda. E aí você fala do portal. E aí ele fala que já ouviu falar do outro coveiro. Então isso já dá a entender que é meio que um padrão aqui nesse mundo. Sempre aparece um coveiro que vem de algum outro lugar e ele tem que fazer essa atividade e em algum momento ele vai embora. E aí você meio que tá curioso para saber se é Gary. Não é Gary, tá? Gary a gente também não sabe quem é. Por enquanto ele continua sendo Gary. E aí ele fala de um diário que vai ter no porão da igreja. Aí qual é a coisa? Mais uma vez você correr atrás para melhorar o cemitério, para você abrir a igreja, para conseguir pegar no porão. Aí ele vai lhe dar a chave agora, que o contrabandista não tem essa chave. Mas aí ele tem uma história de uma instrução. E aí essa instrução você vai estudar quando você conseguir abrir a igreja.
e você vai conseguir resolver, tá? Ele vende, o astrólogo vende aqui a tinta com a caneta, que é essa que você precisa para dar para o carinha do... Só que aí você vai gastar seu dinheiro todo aqui, sacou? E papel, só que eu acho que ele precisa de 10 folhas, e aí cada folha é uma moeda de prata, então, tipo, sem condições de você comprar por agora, entendeu? Sem condições mesmo, tipo, zero condições. Eu tenho que trazer, acho que besouro. Ah, tá. Ele vai falar. Ah, já consegui aqui a receita do peixe. Aí ele pede umas mariposas, tá? Mas ele vende peixe. Assim, eu nunca consegui desbloquear esses outros peixes assim. Eu só consigo usar esses aqui, tá? E umas postas que aparecem aqui depois mais pra frente. Mas esses outros eu não sei. Eu acho que você só consegue desbloquear você pescando, tá? Mas esses que ele vende normal são os que às vezes tem uma quest que precisa fazer no jogo, então você consegue comprar com ele, tá? Mas eu realmente eu tenho dificuldade de pescar. Ele em algum momento vai lhe dar as mariposas, acho que você tem que pegar à noite. Eu não vou tentar pegar aqui porque você tem que ter tecnologia. Quando ele fala pra você pegar mariposa, você tem que ter essa tecnologia aqui, tá vendo? Só que aí você precisa de 5 pontos azuis que você só consegue quando você abre a igreja. Então, essa quest aqui não vai ser agora. Eu não vou correr, nem vou ficar agoniada, porque eu não vou conseguir resolver isso aqui agora. Não, nem adianta eu pegar a florzinha, porque não vai vir mariposa. E aí é isso, paciência. Ah, tá. Vamos na taberna vender, né? O nome da taverna é Cavalo Morto. E a gente vai vender mais uma. E a gente vai ficar com 4 moedas de prata, tá? Aí assim, quando você usa, ele demora uma besteirinha pra carregar, não é muito tempo não, tá? Deixa eu só ver quantos pedaços de papel aqui. Tá vendo? Ó, são 10 folhas, a gente teria que ter 10 moedas de prata. Então não adianta. Tipo, ia ser muito, entendeu? Então, pena ele tem, era só a tinta realmente. Eu que me atrapalho às vezes. Eu é que preciso da tinta com a pena quando eu preciso fazer. Vamos ver quanto é que custa trigo aqui, tá? Pra gente tentar pelo menos plantar o trigo. Aqui é o filho do fazendeiro e aqui é o fazendeiro. Aí você vai falar, ele fala, o que é que você esteja vendendo? Não estou interessado em comprar, mesmo que sejam drogas ou elixires mágicos. Aí você fala, só estou dando uma olhada, não sei o que está acontecendo, mas todo mundo está me dizendo que sou o coveiro. Ah, quer dizer que você é aquele. Quer dizer que você é ainda pior do que aqueles comerciantes viajantes safados. Vou dizer uma coisa: toda sua profissão é uma fraude e eu não gosto de você. Agora que deixei clara a minha opinião, podemos fechar negócio. Aí você pergunta a ele sobre agricultura. Preciso saber alguma coisa especial para ser um bom fazendeiro? Você precisa saber como fertilizar o solo e estar pronto para trabalhar duro. Sinceramente, você não parece do tipo agricultor. Você ganha mais comprando de um profissional feito eu. Até mesmo alguém como você conseguiria preparar algo legal com meus legumes. Aí ele ensina a receita também, tá vendo? Com cenoura, com beterraba. E aí você negocia com ele. Aí ele tanto vai vender o legume pronto, quanto ele vai vender a semente do legume. Então é sempre bom você prestar atenção para você comprar o negócio certo. Para você plantar um lugarzinho tem que ser 4 sementes sempre. Então não adianta você comprar menos que 4, tá? Eu vou comprar aqui essas 3 porque o burrinho vai me dar cenoura, tá? Vocês vão ver ainda esse rolê aqui. Eu vou comprar uma só para plantar um lugarzinho e eu vou ter que comprar mais, tá, gente? Durante um período eu compro e aí depois meio que as sementes vão meio que se multiplicando à medida que eu vou plantando, tá? Então não precisa ficar tão agoniado assim para cumprir quest, enfim, porque você não precisa levar os primeiros legumes para o comerciante, você precisa levar a quantidade que ele pede, tá? Mas a gente vai focar aqui logo em plantar pelo menos uma quantidade, porque vai possibilitar ele de fazer alguma coisa para comer também. Porque tem essa questão também, né? Ele precisa comer para ter energia. E aí você vai conseguir já plantar aqui. Não vai ser a melhor qualidade, até porque esses legumes eles não têm um desenvolvimento de qualidade. Esses são os básicos. Mais pra frente você vai plantar abóbora, lentilha, cebola e aí você tem uma, vamos dizer assim, uma espécie de evolução neles melhor do que
Os demais, tá vendo? Tem que ser 4, tá vendo? É 4 de 4. Se não, se você comprar menos, não adianta. Tem que ser 4 de 4. Aqui é bom depois a gente construir um baú, tá? E aí pronto, deixei aqui, aí eu tenho que esperar. Eu acho que são 2 dias, 2 diazinhos aqui. Se não me engano, são 2 ou 3 dias desse aqui pra crescer. Acho que são 2. E aí a gente aguarda e aí consegue colher e fazer alguma coisa. O trigo a gente consegue fazer o pão. E a beterraba e o alface consegue fazer umas coisas na bancada também, tá? Aqui você vê que ainda tá produzindo aqui material, né? Eu vou afiar mais uma vez, tá vendo? Ó, porque minhas peças já estão... Porque assim, essa é a peça 0, vamos dizer assim, que você tem a peça 1 e essa é a 0, sacou? Então, ela fica ruim muito rápido. Então é bom você ficar atento nisso, porque às vezes você tá fazendo uma coisa, a ferramenta fica ruim. Então é bom você meio que prestar atenção nisso, tá? Essa chave eu vou deixar ela guardada na casa por enquanto, porque eu não vou abrir a igreja agora. E aí é menos um lugar com espaço, sabe? Para eu conseguir guardar alguma coisa ou colher alguma coisa, tá? Então eu recomendo que vocês, sempre que puderem, andem com o mínimo de coisa possível para você ter espaço, porque senão você acaba ficando com o inventário cheio, tá? Aí tá, o que a gente ia fazer mesmo? A gente ia aumentar o pátio. Só que para aumentar o pátio a gente tinha que ter essa peça aqui, que a gente não tinha ainda. E para ter essa peça, a gente precisa 40 pontos. A gente está com 31. Então o que a gente vai fazer? Continuar pegando madeira e pedra para poder a gente aumentar os pontos, tá? Porque isso aqui não vai se perde. Nada se perde aqui, tudo se aproveita. E aí, como nada se perde, tudo se aproveita, a gente vai aproveitar e ir adiantando o serviço, né? Que aí eu já pego e já vou aqui, ó. Pego madeira, a madeira já faz outra tora, a tora já prepara para aumentar o pátio, aí eu já tenho espaço para mais coisa, aí daqui a pouco eu começo a pegar mais pedra, sem ser essas... que eu tô pegando aqui pedaços de pedra, mas eu consigo pegar umas pedras maiores, e aí eu de meio que quebrar essa pedra, porque você meio que vai achando lugar aqui, sacou? Aí eu vou consertar a ponte daqui a pouco, aí eu vou conseguir pegar o capim soluço do carinha lá do comerciante que é o tal do capim soluço. Ó, já tô no 40 aqui, ó, já vou conseguir resolver esse aqui, ó. Pronto. Já estamos aptos a aumentar o pátio, porque pelo menos já conseguimos construir, tá? Agora não, que eu vou ter que dormir, né? Realmente. Ó, já fez aqui uma quantidade, e aí vamos dormir. Ó, pronto. Vamos fazer essa aqui, porque aí quando a gente fizer essa, vai habilitar que a gente tem que desenvolver a bigorna. Vai ter que fazer a outra bigorna, tá vendo? Ó, pronto. Ensinar aqui pra vocês uma coisa. A partir daquela peça, a gente vai ter que fazer outra bigorna. E aí o que é que eu recomendo pra vocês? Desfaça essa bigorna, porque você vai ficando sem espaço, gente. Não tem condição. Você vai desfazer essa bigorna. Essa sucata de metal você vai depois... vai juntar uma quantidade, você vai transformar ela em lingote de ferro. Não tem o menor problema. E aí a gente vai botar essa bigorna aqui, tá vendo? Que é a bigorna mais desenvolvida, vamos dizer assim. E aí nessa bigorna a gente consegue fazer a peça complexa, que vai servir pra gente consertar a ponte, tá? E aí eu já fiz uma quantidade aqui. E aqui é meio confuso, porque é tipo um loop. Eu tenho que fazer prego, aí eu tenho que fazer peça simples. Aí para fazer peça simples eu tenho que
da peça simples para fazer essa. Só que eu preciso do lingote, entendeu? Então, um puxa o outro, assim. E eu tenho que fazer mais placa de madeira, sabe? Aí, por exemplo, nessa configuração eu tenho que fazer primeiro a tábua para fazer a placa. Mais para frente você já vai conseguir cortar daqui direto para a placa, entendeu? Então, por isso que é bom você ficar desenvolvendo, porque aí você vai otimizando. Tipo, aqui corta 6, mas lá pra frente você consegue cortar mais, entendeu? Acho que são 8 pra ponte, eu vou fazer logo 10. Eu não vou conseguir, né? Porque aí, como sempre, eu vou ficar com pouca energia, né? É isso, gente. É gastar comida, paciência. Ó, aqui eu conseguiria fazer, tá vendo o marcador de madeira? Eu acho que eu preciso fazer prego também, tá, gente? Sendo bem sincera, eu acho que precisa de prego. Vamos olhar lá como é que tá agora. A gente tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Vamos ver se é suficiente. E a gente dá uma passadinha e fala com o bispo rapidinho. Pra poder falar com ele. Oi, tudo bem? Como vai? Apesar de que não vai ter muito. Tá vendo? Não tem nada novo ainda. Porque a gente ainda tem que alcançar a pontuação aqui. Ó, eu preciso desse aqui. Aí é isso, gente. O jogo é isso. É um vai e vem para poder você ter a certeza de que está tudo ok. E as árvores crescem, tá, gente? Ó, eu cortei uns aqui, já estão crescendo. Então, não há problema. Ó, peguei mais um aqui. E fiquei sem energia. Vou meter-lhe a cara num cogumelo e na maçã aqui. E vamos voltar lá para fazer a ponte. Acho que não tem não. Deixa eu ver. Não tem nada novo não. Ó, sucesso! Pronto, agora a gente passa pra cá. Por que que eu vou passar pra cá? Que eu já vou adiantar uma quest, tá? Pra chegar na bruxa, tem uma bruxa aqui que a gente tem que chegar pra pegar o capim soluço. Dá um trabalho molesto no início, mas meio que depois você constrói uma pontezinha e aí fica fácil. Mas é chato, o caminho é meio chatinho no início. Acho que é por aqui. Porque é como se fosse um zigue-zague assim, aí tem lugar que não passa, é uma confusão. Mas você tem que pegar uma folha aqui, que é o capim soluço, para esse trequinho aqui, tá vendo? Você tem que pegar isso aqui para o carinha. Aqui você pode pescar em algum momento. Como eu falei, pesca pra mim não é o forte nesse jogo, tá? Eu não gosto do jeito de pesca e eu não consegui muito sucesso pescando, tá? Eu vou tentar ver se... Eu acho que eu não vou encontrar mais a personagem que a gente encontra aqui não, viu, gente? Cá entre nós eu acho que não vai dar mais tempo. Tá vendo? É muito... A gente perde muito tempo nessas caminhadas. Pô, o dia já virou aqui. Mas esse aqui no início a gente tem que fazer essa volta, tá vendo? Pra chegar nessa casa aqui.
que é onde tem a bruxa do pântano. E aí a bruxa do pântano, ela tem umas coisas que você só consegue com ela, sacou? Aí mais pra frente a gente pode construir essa ponte que ela, você vem meio que diretão, sacou? O ruim é só lembrar que eu sempre esqueço quais são as peças, aí eu fico indo e voltando. Ó, tá vendo? Ela não tá... Eu não vou nem ficar aqui, gente, porque a gente vai perder tempo. Tá vendo? Ó, tem minério aqui. Vou pegar esses minérios aqui pra gente... Tem outros lugares também, tá, gente? Eu só tô aproveitando, já que eu tô aqui, pra pegar minério aqui logo. Se tivesse com a peça, eu já tinha construído aqui, tá vendo? Já ajeitava a ponte e ia embora direto. Eu posso usar a rodelinha do negócio aqui pra ir pra casa. Eu só não consigo vir pra cá, eu não sei porquê. Acho que é porque ele quer que você faça essa volta ao mundo aqui mesmo, tá? Mas eu vou andar um pouquinho aqui só pra eu pegar mais da matéria-prima aqui. Pra gente conseguir fazer mais lingote, tá? E aí pronto, agora acho que tá bom já. Vou voltar pra casa. Eu já vou botar aqui, ó. E aí já tem aqui mais peça, tá vendo? Já tá aqui mais tranquilos, de buenas. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. A gente quer aumentar o pátio, então a gente precisa de 10 peças dessa. E prego, deixa eu fazer logo o prego. Eu acho que ainda não tem não, viu, gente? Tudo. Tem não, tá vendo? Ainda falta 2 dele. A gente precisa de mais dessa peça aqui. Bom, como eu não tenho nada a fazer com Dona Charmosa, eu vou dormir. E aí a gente se vê no próximo episódio, porque esse episódio ficou muito longo, que eu interrompi algumas vezes. E aí eu vou cortar aqui. Vou ficando por aqui, espero que vocês continuem gostando dessa saga. E é isso.